Ela era apenas uma estagiária, sem saber que tiraria o controle do milionário que a amaria. Mas naquele exato momento, equilibrando uma bandeja de espumantes no salão dourado do Instituto Global de Avaliação Empresarial, Esther Viana só pensava em não tropeçar no próprio vestido emprestado da melhor amiga Carla. Esther, pelo amor de Deus, para de andar como se estivesse pisando em ovos, sussurrou Carla Antunes, aparecendo ao lado dela com um prato de canapés. Você está linda, o vestido é perfeito, e se algum executivo aqui não notar isso, é porque precisa trocar de óculos. Fácil falar quando você não é a estagiária que está servindo champanhe para pessoas que ganham em um mês o que eu ganho em um ano, respondeu Esther, ajeitando nervosamente o vestido preto emprestado. A festa de premiação fervilhava com executivos de terno italiano e mulheres de joias reluzentes, mas foi o homem de costas para ela. Cabelos escuros, impecavelmente alinhados, postura que gritava comando, que fez seu coração acelerar sem permissão. Quando ele se virou, segurando uma taça como quem segura o mundo, Esther sentiu o ar escapar dos pulmões. Olhos cinza azulados, expressão séria demais para alguém tão devastadoramente atraente, e um sorriso de canto que dizia claramente: eu sei exatamente o efeito que causo. Cuidado com o degrau, ele disse, estendendo a mão livre quando ela quase escorregou, salvando tanto Esther quanto 3 taças de champanhe Dom Perignon. Obrigada, mas estou bem. Esther respondeu firme demais, orgulhosa demais. Trabalho aqui há tempo suficiente para conhecer cada armadilha deste lugar. Só estava distraída com a arquitetura. Mentira, ela estava distraída com ele. Gervásio Mendes arqueou uma sobrancelha, divertido. Aos 38 anos, CEO da GMM Invest, ele estava acostumado com pessoas que se derretiam diante dele. Mas aquela jovem de olhos castanhos, espertos, o encarava como se estivesse resolvendo um problema de matemática particularmente interessante. A arquitetura é mesmo impressionante, concordou ele, sem tirar os olhos dela. Estilo neoclássico com influências Art Deco. Você entende de arquitetura? Entendo de observar detalhes, disse Esther, notando como ele ficou mais atento. Faz parte do meu trabalho. Sou contadora. Bem, quase contadora. Tecnicamente ainda estagiária, mas você entendeu. E onde exatamente você trabalha como estagiária quase contadora? Na GMM Invest. Setor contábil, 3º andar, mesa próxima à janela que dá para aquele prédio cinza horrível, ela apontou vagamente. E você? Deixe-me adivinhar, consultor? Advogado? Tem cara de quem ganha dinheiro falando. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo indefinível. Gervásio quase engasgou com o espumante. Digamos que também trabalho lá, em uma função mais administrativa. Que coincidência, murmurou ela, sorrindo de um jeito que fazia parecer que sabia de algum segredo. Aposto que nunca nos cruzamos pelos corredores. Eu teria me lembrado. Oh, como ela estava enganada. Gervásio a observava há semanas pelas câmeras de segurança, não de forma obsessiva, apenas intrigado com a estagiária que chegava sempre 15 minutos mais cedo e ficava 15 minutos mais tarde, que lia relatórios como quem lê romances e que tinha uma forma única de franzir a testa quando encontrava algo suspeito nos números. Do outro lado do salão, Otávio Rangel, assessor de imprensa da GMM, observava a cena com o entusiasmo de quem acabara de descobrir o melhor reality show da temporada. Meu Deus, o Gervásio está flertando, murmurou para si mesmo, discretamente fotografando a interação para seu arquivo pessoal de momentos corporativos icônicos. O que exatamente você faz no setor contábil? Perguntou Gervásio, tentando soar casual. Esther inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles olhos espertos. Verifico se os números fazem sentido.
Confiro se as entradas batem com as saídas, se as transferências estão documentadas corretamente, se ninguém está criando contas fantasmas para esconder transações. Ela fez uma pausa, observando a reação dele. E ultimamente... Bem, alguns números não fazem sentido. A frase pairou no ar como uma bomba relógio. Gervásio sentiu um frio na barriga que nada tinha a ver com atração, embora essa também estivesse presente, inegavelmente. Que tipo de números especificamente? Os que envolvem transferências de criptomoedas para contas em paraísos fiscais. Ela disse baixinho, como quem comenta o tempo. Quantias pequenas, mas frequentes, sempre em horários específicos, sempre seguindo um padrão que passaria despercebido para olhos menos atentos. Alguém muito inteligente tentando passar despercebido. O mundo de Gervásio parou. Ali estava uma estagiária de 24 anos, no meio de uma festa elegante, conversando sobre uma possível fraude em sua empresa, com a mesma naturalidade com que discutiria o cardápio do jantar. E o que pretende fazer com essa observação? Esther sorriu, e havia algo perigoso naquele sorriso. Eu pretendo descobrir quem está roubando da empresa. Afinal, ela fez uma pausa, os olhos brilhando com determinação. Não posso deixar que alguém prejudique meu futuro chefe, não é? GMM é uma empresa sólida, com boa reputação. Quero crescer lá. Gervásio quase deixou a taça cair. Você realmente se importa com a empresa? Claro que me importo. Passei 4 anos estudando, trabalhando em 3 empregos diferentes para pagar a faculdade, cuidando da minha avó. Quando finalmente consegui uma oportunidade numa empresa como a GMM, não vou deixar que alguém a destrua por dentro. Havia uma paixão genuína em sua voz que tocou algo profundo em Gervásio. Há quanto tempo alguém falava de sua empresa com tanto carinho e proteção? Sua avó, ela deve estar orgulhosa. Está. Vovó Nair sempre disse que a honestidade abre portas que a esperteza não consegue nem encontrar. Esther sorriu com afeto. Ela foi secretária de fórum por 40 anos. Conhece gente de todo tipo. Sempre diz que consegue identificar um caráter duvidoso a quilômetros de distância. E o que ela diria sobre mim? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Esther o estudou por um longo momento. Diria que você tem bons olhos, mas que carregar o peso do mundo nos ombros não é obrigatório. E que homens que bebem champanhe como se fosse remédio amargo geralmente estão fugindo de alguma coisa. Gervásio riu, genuinamente surpreso com a precisão da observação. Sua avó é sábia e inconveniente, mas eu a amo. Esther olhou o relógio. Falando nisso, preciso voltar ao trabalho. Essas taças não se servem sozinhas. Claro, foi esclarecedor conversar com você. Para mim também, espero te ver pelos corredores da GMM. Como é mesmo seu nome? Gervásio. Gervásio Mendes. Esther Viana. Prazer em conhecê-lo, Gervásio Mendes. Quando ela se afastou, balanceando a bandeja com graça natural, Gervásio ficou parado por vários minutos, processando o que acabara de acontecer. Em 15 minutos de conversa, aquela mulher havia mexido com estruturas emocionais que ele mantinha cuidadosamente trancadas há anos. Otávio apareceu ao lado dele como um ninja social. Interessante conversa, comentou casualmente. Otávio, você ouviu que a estagiária mais inteligente da empresa acabou de descobrir algo que nosso departamento de auditoria interna não detectou? Ouvi sim. Otávio sorriu maliciosamente. A pergunta é, o que o senhor vai fazer a respeito? Gervásio olhou na direção por onde Esther havia desaparecido, uma estranha mistura de admiração e preocupação crescendo em seu peito. Vou descobrir se ela está certa. E depois... depois vou descobrir o que mais essa mulher pode me ensinar sobre minha própria empresa. Na segunda-feira seguinte, Gervásio chegou ao escritório com uma sensação estranha no peito.
algo entre expectativa e pânico. Esther Viana não sabia quem ele era, e isso criava uma situação ao mesmo tempo cômica e potencialmente desastrosa. Ele a encontrou em sua mesa, cercada por pilhas de relatórios e um café que cheirava forte o suficiente para ressuscitar os mortos. Estava usando uma blusa azul marinho que realçava seus olhos e óculos de leitura que a faziam parecer uma bibliotecária sedutora. "Bom dia, Esther." Ela levantou os olhos e Gervásio teve o prazer de vê-la corar levemente. "Oi, Gervásio, certo? Da festa de sábado?" "Isso mesmo. Vim verificar como estão as coisas por aqui. E esse café parece forte o suficiente para ser usado como combustível industrial." Esther riu, um som que fez algo estranho acontecer no peito dele. "Receita da vovó Nair. Café forte o suficiente para acordar os mortos e doce o suficiente para mantê-los de bom humor. Quer experimentar?" Antes que ele pudesse responder, ela já estava servindo uma xícara de uma garrafa térmica vintage. "Sua avó manda café para você todas as manhãs. Diz que café de escritório é água suja e que eu preciso de energia real para conquistar o mundo da contabilidade." Esther fez aspas no ar, sorrindo. "Ela também manda um sanduíche de mortadela que é melhor que qualquer lanche gourmet da cafeteria." Gervásio provou o café e quase suspirou de prazer. Era perfeito. "Sua avó pode me adotar?" "Fila de espera, mas posso colocá-lo na lista." Esther o observou beber o café com uma expressão divertida. "Aliás, você trabalha em que departamento mesmo? Percebi que você evitou responder diretamente no sábado." "É complicado." "Complicado como? Trabalho secreto? Missão especial? Ou você é daqueles caras que inflam o próprio cargo para impressionar mulheres em festas?" A honestidade brutal dela o desarmava completamente. "Definitivamente não estou tentando impressionar ninguém." "Que pena. Eu fico impressionada facilmente com homens que sabem fazer café decente." Otávio Rangel passou naquele momento carregando uma pilha de press releases e quase tropeçou ao ver o CEO conversando despretensiosamente com a estagiária. "Bom dia, Sr. Mendes", disse Otávio, enfatizando o senhor de uma forma que fez Esther arregalar os olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Senhor Mendes?", repetiu Esther lentamente, como se testasse o som das palavras. Ela olhou para Gervásio, depois para Otávio, depois de volta para Gervásio. "Senhor Mendes, como em CEO Mendes." Gervásio fechou os olhos por um segundo, preparando-se para a tempestade. "Posso explicar. Você é o CEO." Não foi uma pergunta. "Você é o dono da empresa e eu falei sobre fraude na sua cara, critiquei o café da empresa e ofereci para colocá-lo na fila de adoção da minha avó. Tecnicamente não sou o dono, apenas CEO e fundador, mas... Meu Deus!" Esther enterrou o rosto nas mãos. "Eu vou ser demitida, não vou? E a vovó vai me matar. Ela sempre diz para nunca falar demais com desconhecidos." "Pelo contrário", disse Gervásio, puxando uma cadeira para sentar ao lado dela, ignorando os olhares curiosos dos outros funcionários. "Quero que me conte tudo sobre essas transações suspeitas. E quero conhecer a mulher que consegue fazer um café melhor que o de 5 estrelas Michelin." Otávio, percebendo que estava assistindo ao nascimento de algo épico, discretamente se afastou, mas não antes de murmurar: "Isso vai dar uma novela maravilhosa." Durante as 2 horas seguintes, Esther detalhou suas descobertas com uma precisão que impressionou até mesmo Gervásio. Pequenas quantias sendo transferidas para contas em paraísos fiscais, sempre em horários específicos, sempre seguindo um padrão que passaria despercebido para olhos menos atentos. "Olha aqui", disse ela, apontando para a tela do computador. "Toda terça-feira, às 14h37, exatamente, sempre o mesmo valor, $3.500.
sempre para a mesma conta intermediária nas Ilhas Cayman, e sempre classificado como Consultoria Internacional de Sistemas. Consultoria Internacional, que não existe. Verifiquei. Não há contratos, não há notas fiscais, não há nada que justifique essas transferências. Esther puxou outro relatório. E tem mais. As transferências começaram exatamente um mês após a implementação do novo sistema de segurança digital. O Ever está fazendo isso, disse ela, apontando para os números na tela. Conhece nosso sistema por dentro. Tem acesso privilegiado. Conhece nossos horários de auditoria interna, sabe exatamente quando os relatórios são revisados. Isso significa que é alguém da alta administração, concluiu Esther. Alguém em quem você confia. Alguém que tem acesso a informações sensíveis e que conhece seus padrões de trabalho. Gervásio sentiu o peso da traição antes mesmo de descobrir de onde ela vinha. Sua empresa, seu legado, estava sendo corroída por dentro por alguém em quem depositava confiança. Esther, isso é muito sério. Se você estiver certa, eu estou certa. Os números não mentem. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior de uma forma que distraiu Gervásio completamente. Mas preciso que você continue investigando, discretamente. Se alguém perceber que descobrimos, eles vão acelerar o processo ou destruir as evidências, completou Esther. Eu sei. Por isso criei um sistema de backup em uma conta pessoal criptografada. Todas as evidências estão seguras. Você criou um backup criptografado? Aprendi com tutoriais no YouTube. A vovó sempre diz que conhecimento nunca é demais. Esther sorriu timidamente. Na verdade, tenho algumas ideias sobre como poderíamos rastreá-los sem levantar suspeitas. Que tipo de ideias? Bem, se eu fosse promovida para analista sênior, teria acesso a mais sistemas. Poderia monitorar transações em tempo real sem parecer suspeita. E tenho alguns colegas da faculdade que trabalham em cibersegurança. Gervásio a estudou por um longo momento. Ali estava uma mulher que pensava 3 passos à frente, que transformava obstáculos em oportunidades, que protegia evidências antes mesmo de saber se precisaria delas. Preciso que você continue investigando, disse ele, mas discretamente. E preciso que confie em mim. Posso confiar em você? Perguntou ela diretamente. A pergunta o atingiu no peito. Quando foi a última vez que alguém questionou sua confiabilidade de forma tão direta e honesta? Pode, e eu vou provar isso. Ele fez uma pausa. Mas tenho uma condição. Qual? Quero conhecer sua avó. Qualquer mulher que consegue criar uma neta como você e fazer um café como esse merece minha reverência pessoal. Esther riu, genuinamente surpresa. Você quer conhecer a vovó Nair? Quero. E quero que você me ensine a fazer esse café. Considerando que vamos trabalhar juntos nesta investigação, acho que precisarei de todo o combustível disponível. Certo, mas ela vai querer saber suas intenções. Vovó é do tipo que faz interrogatório completo em qualquer homem que aparece na minha vida. E quais são minhas intenções? A pergunta saiu carregada de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Esther corou, desviando o olhar. Profissionais, obviamente. Obviamente, concordou ele, mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Ela se levantou, estendendo a mão para um aperto formal. Então, Sr. Mendes, parece que temos uma sociedade. Quando ela apertou sua mão, Gervásio sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Isso, pensou, vai ser muito mais complicado do que imaginei. 2 semanas depois, Gervásio descobriu que trabalhar clandestinamente com Esther era uma tortura deliciosa. Ela tinha instalado um sistema de comunicação interno, mensagens codificadas enviadas através do sistema corporativo, que fazia com que ele esperasse ansiosamente por cada relatório de auditoria. As plantas do jardim vertical do 12º andar precisam de mais atenção.
especialmente as que ficam no canto direito, próximas à sala de reuniões executivas. Sugiro inspeção imediata. Tradução. Henrique Saboia, do 12º andar, estava fazendo movimentações suspeitas próximo à sala onde aconteciam as reuniões do conselho. Gervásio subiu até o setor de tecnologia com uma desculpa qualquer sobre otimização de sistemas, mas o que encontrou o deixou inquieto. Henrique, normalmente discreto e eficiente, estava visivelmente nervoso, sempre conferindo o relógio e sussurrando ao telefone em cantos escuros. Henrique, como andam os projetos de segurança? Tudo sob controle, Gervásio. Os firewalls estão sendo atualizados, as criptografias renovadas, nada para se preocupar. Henrique sorriu, mas havia suor em sua testa. Aliás, ouvi dizer que contratamos uma nova analista no contábil. Esther alguma coisa. Esther Viana. Foi promovida. Por quê? Curiosidade. Ouvi que ela é muito observadora. Às vezes, pessoas observadoras demais podem criar problemas desnecessários, não acha? A forma como Henrique disse problemas desnecessários fez Gervásio ficar alerta. Que tipo de problemas? Ah, você sabe. Pessoas novas às vezes veem padrões onde não existem, criam teorias conspiratórias. Henrique deu de ombros. Só acho que devemos ser cuidadosos com funcionários muito ambiciosos. Preocupar demais, pensou Gervásio. Exatamente o que alguém culpado diria. Mais tarde, na cobertura da Flávia Mourão, diretora de compliance e uma das poucas pessoas em quem ele ainda confiava, Gervásio desabafou suas suspeitas. A cobertura de Flávia era um estudo em perfeição minimalista, branco, cinza, sem uma coisa fora do lugar, como a própria Flávia. Henrique sempre foi confiável, disse Flávia, servindo um vinho tinto caríssimo em taças de cristal que provavelmente custavam mais que o salário mensal de Esther. Talvez você esteja sendo influenciado pela estagiariazinha. Esther tem olho clínico para números e não é mais estagiária. Foi promovida a analista sênior. Esther, repetiu Flávia, pronunciando o nome como se fosse uma doença contagiosa. É uma garota ambiciosa que pode estar inventando problemas para se destacar. Você conhece o tipo, vem de família humilde, vê uma oportunidade de impressionar o chefe. Mas, Flávia, ela identificou padrões que nosso próprio departamento de auditoria não detectou. Ou ela criou esses padrões. Flávia se sentou ao lado dele no sofá de couro italiano, colocando a mão no braço dele. Gervásio, você é um homem inteligente, mas às vezes sua generosidade pode ser explorada por pessoas menos escrupulosas. Havia algo no tom de Flávia que o incomodou, mas ele não conseguiu identificar o quê. Você acha mesmo que ela inventaria uma fraude? Eu acho que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E uma estagiária que mora em Perdizes com a avó certamente tem motivos para ser criativa com a verdade. Ela não parece desesperada, parece determinada. Exatamente o que uma manipuladora habilidosa quereria que você pensasse. Flávia serviu mais vinho. Querido, você precisa ser mais cuidadoso. Essa menina pode estar jogando um jogo muito mais complexo do que você imagina. A conversa deixou Gervásio inquieto. Enquanto dirigia de volta para sua cobertura na Vila Nova Conceição, ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Flávia. E se Esther estivesse realmente inventando problemas para se destacar? E se ele estivesse sendo manipulado? Mas então lembrou dos olhos dela quando falava sobre proteger a empresa, da paixão genuína em sua voz, da forma como ela se preocupava até mesmo com ele conhecer sua avó. Na manhã seguinte, ele decidiu confrontar Esther diretamente. A encontrou na sala de arquivos, organizando documentos antigos, o cabelo preso de qualquer jeito, uma mancha de poeira na bochecha. Ela era linda de um jeito completamente não calculado, e isso o desarmava. Bom dia, Esther. Preciso falar com você. Claro,
Aconteceu alguma coisa? Você parece tenso. Preciso saber se posso confiar em você. As palavras saíram mais bruscas do que ele pretendia. Esther parou de organizar os documentos e se virou para encará-lo. Claro que pode. Por que pergunta? Algumas pessoas acham que você pode estar exagerando a situação para se promover. Os olhos de Esther se estreitaram perigosamente. Algumas pessoas ou alguma pessoa específica. Isso importa? Importa se essa pessoa está tentando me desacreditar, porque descobri algo que ela gostaria que permanecesse escondido. Esther cruzou os braços. Quem foi? Flávia. A precisão da adivinhação o surpreendeu. Como você... Porque ela tem me observado como um falcão desde que fui promovida. Sempre aparece quando estou trabalhando nos relatórios. Sempre faz perguntas sobre meus métodos de análise. Sempre encontra uma forma de questionar minhas conclusões. Gervásio parou. A lógica era implacável. Você suspeita dela? Esther hesitou. E ele percebeu que ela estava lutando uma batalha interna. Eu preciso de mais evidências antes de fazer acusações. Mas Gervásio, pense, quem mais teria acesso aos sistemas, quem mais conhece nossos procedimentos internos bem o suficiente para burlar as auditorias? Esther, você está falando da diretora de compliance. Ela é responsável por prevenir exatamente esse tipo de fraude. Exato. E que melhor posição para cometer uma fraude do que estar no comando de preveni-la? Esther puxou uma pasta de documentos. Olha isso. Todas as auditorias internas nos últimos 6 meses foram supervisionadas por Flávia. Todas as aprovações de novos procedimentos de segurança passaram por ela. E adivinha quem tem acesso completo aos sistemas de transferência internacional? Gervásio folheou os documentos, uma sensação fria crescendo em seu estômago. Isso não prova nada definitivamente. Não, mas explica por que ela está tentando me desacreditar. Esther se aproximou dele, baixando a voz. Gervásio, se eu estiver errada, posso destruir a carreira de alguém inocente. E se eu estiver certa, bem, posso estar colocando minha própria vida em risco. A franqueza dela o atingiu como um soco no estômago. Ali estava uma mulher que poderia simplesmente apontar dedos e causar caos, mas escolhia agir com responsabilidade e coragem. Deixe-me ajudar. Deixe-me protegê-la. Você já está ajudando. Mais do que deveria, aliás. Ela sorriu e havia algo triste naquele sorriso. Às vezes eu me pergunto por que você confia tanto em mim. Por que arrisca sua própria posição para investigar algo que pode não dar em nada? Porque estou me apaixonando por você, pensou ele. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer ser melhor. Porque quando você sorri, eu esqueço de todos os números da empresa e só consigo pensar em como seria acordar vendo esse sorriso todos os dias. Porque você é a única pessoa que se importa o suficiente para procurar a verdade, disse ele, em vez disso. E porque você me faz lembrar por que criei esta empresa. Esther corou, desviando o olhar. Cuidado, Sr. Mendes. Continuar sendo gentil assim e eu posso acabar me apaixonando pelo meu chefe. A frase foi dita em tom de brincadeira, mas pairou no ar como uma confissão. Gervásio deu um passo em direção a ela, o coração disparado. E isso seria um problema? Seria complicado, murmurou ela, não se afastando. Muito complicado. Eu gosto de complicado. Eles estavam muito próximos agora, próximos o suficiente para que ele sentisse o perfume suave dela, para que ela visse as pequenas linhas ao redor dos olhos dele. Antes que qualquer um pudesse dar o próximo passo, a porta se abriu e Flávia Mourão apareceu, elegante como sempre, mas com os olhos gelados. Desculpem interromper essa reunião de trabalho, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Gervásio, precisamos conversar, em particular, sobre questões de compliance que não podem esperar.
O momento se desfez como uma bolha de sabão. Esther se afastou, voltando aos documentos com as bochechas coradas, e Gervásio sentiu uma frustração que ia muito além do profissional. Claro, Flávia. Esther, continuamos isso depois. Quando saíram da sala, Flávia murmurou. Que cena tocante. Você deveria ser mais cuidadoso, Gervásio. Misturar negócios com prazer raramente termina bem. E pela primeira vez, Gervásio se perguntou se Flávia estava tentando protegê-lo ou alertá-lo. O que Gervásio descobriu na conversa com Flávia o deixou completamente perdido. Ela apresentou evidências de que Esther havia acessado sistemas para os quais não tinha autorização, documentos que sugeriam que a jovem analista poderia estar por trás da própria fraude que alegava investigar. Pense bem, disse Flávia, espalhando os documentos sobre a mesa de reunião executiva, com aquele tom maternal que sempre usava quando queria manipular alguém. Ela aparece do nada na festa, acidentalmente descobre a fraude, ganha sua confiança e agora tem acesso a informações que normalmente levariam anos para uma estagiária obter. Isso é ridículo. Esther jamais... Gervásio, olhe os fatos. Flávia apontou para um relatório de acesso aos sistemas. Ela esteve logada no sistema às 2 da manhã de terça-feira. Por que uma funcionária júnior estaria trabalhando nesse horário, a menos que estivesse fazendo algo que não deveria? Talvez porque ela seja dedicada, ou porque ela estava cobrindo seus rastros. Flávia suspirou dramaticamente. Querido, eu sei que é difícil aceitar. Ela é jovem, bonita, parece sincera, mas as melhores manipuladoras sempre parecem. Flávia, você está sugerindo que Esther criou uma fraude complexa envolvendo milhões de dólares apenas para... O quê? Impressionar-me? Estou sugerindo que ela pode ter descoberto a fraude, decidiu continuá-la para seu próprio benefício e agora está usando você para eliminar a concorrência. Flávia se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Você está deixando sentimentos pessoais nublarem seu julgamento profissional. E isso é perigoso para a empresa. Gervásio olhou para os documentos, tentando encontrar falhas na lógica de Flávia, mas as evidências pareciam sólidas. Horários de acesso suspeitos, transferências que coincidiam com os dias em que Esther trabalhava até tarde, uma conta bancária recém-aberta em nome dela. De onde vem essa conta bancária? Investigação privada. Quando comecei a suspeitar, contratei uma empresa de segurança para investigar discretamente. Flávia mostrou mais documentos. Conta aberta 3 dias depois da festa onde vocês se conheceram. Primeiro depósito, $3.500. O valor exato das transferências fraudulentas. Por 3 dias, Gervásio evitou Esther. Ele se odiava por isso. Mas as dúvidas plantadas por Flávia cresciam como erva daninha em sua mente. E se estivesse sendo enganado? E se sua atração por Esther o estivesse tornando cego? E se ela fosse exatamente o que Flávia dizia, uma manipuladora habilidosa? Do outro lado da cidade, em Perdizes, Esther notou imediatamente a mudança. Os sorrisos desapareceram. As mensagens codificadas pararam de chegar e ele passou a tratá-la com a polidez fria reservada aos desconhecidos. Vovó, ele está me evitando, disse ela na quarta-feira à noite, ajudando Nair a preparar o jantar. E não sei por quê. Homens às vezes fazem isso quando estão com medo, disse a avó sabiamente, descascando batatas. A pergunta é, medo de quê? De mim? De se envolver? De que eu seja uma golpista interesseira? Esse último é mais provável, comentou Mauro, tio de Esther, entrando na cozinha com as mãos sujas de graxa. Gente rica sempre desconfia de gente como nós. É instinto de autopreservação. Tio Mauro? Não, Esther. Escuta o que eu vou te falar. Mauro se lavou as mãos na pia, falando sério. Esse cara pode ser bonito, rico, poderoso, mas no fundo ele é igual a todos os outros da classe alta.
Na primeira dificuldade, na primeira suspeita, eles nos jogam fora como lixo. Ele não é assim, protestou Esther, mas sua voz soou incerta até para ela mesma. Então, por que está te evitando? Perguntou Mauro gentilmente. Por que parou de confiar em você sem nem te dar chance de se explicar? Esther não tinha resposta para isso. Na quinta-feira à noite, ela finalmente o confrontou no estacionamento, bloqueando o caminho até o Audi preto dele. O que eu fiz? Perguntou diretamente, com a coragem que a avó lhe ensinara. Não fez nada. Mentira. Você está me evitando há dias, me trata como se eu fosse uma estranha e percebi que minhas permissões de sistema foram revogadas novamente. Gervásio suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele parecia cansado, conflituoso. Esther, precisamos manter distância profissional. Distância profissional? Ela riu, mas não havia humor na risada. Ou você descobriu algo sobre mim que não gosta? O silêncio dele foi resposta suficiente. Entendo, disse ela baixinho. Alguém te convenceu de que sou culpada, não foi? Deixe-me adivinhar. Flávia. Eu não disse isso. Não precisou. Seus olhos dizem tudo. Esther deu um passo para trás, como se ele fosse contagioso. Sabe o que mais me dói? Não é nem você duvidar de mim. É você não ter coragem de me perguntar diretamente. É você preferir acreditar em alguém que nem conhece minha família, minha história, meus valores. Esther? Não. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Eu passei anos da minha vida cuidando da minha avó, trabalhando para pagar a faculdade, provando que sou mais que as circunstâncias em que nasci. Trabalhei em 3 empregos diferentes, estudei até altas horas, sacrifiquei namoros e diversão para ter uma chance de crescer profissionalmente. Sua voz tremeu com emoção contida. E quando finalmente encontro alguém que achei que me via por quem realmente sou, alguém que parecia valorizar minha competência e minha honestidade. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você é exatamente como todos os outros. Prefere acreditar no pior sobre pessoas como eu. Pessoas como você? Pobres, Gervásio. Pode falar a palavra. Pobres, porque é isso que eu sou, não é? Uma pobre ambiciosa que provavelmente está tentando dar um golpe no chefe rico e ingênuo. As palavras o atingiram como tiros. Gervásio viu-se na frente de sua cobertura 2 horas depois, com uma garrafa de uísque de 40 anos e a certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. Em sua mesa de mogno importado, ele olhava os documentos que Flávia havia mostrado, procurando inconsistências. Algo estava errado. As evidências eram convincentes demais, organizadas demais, perfeitas demais. Ele pegou o telefone e ligou para Renata, sua irmã. Gervásio, são quase meia-noite. Aconteceu alguma coisa? Renata, você é a advogada. Preciso que olhe alguns documentos para mim. Acho que posso estar sendo enganado. Por quem? É complicado. Pode vir aqui? 1 hora depois, Renata estava sentada em sua sala, analisando os papéis com o olhar afiado de quem passou anos em tribunais. Irmão, esses documentos estão perfeitos demais, disse ela finalmente. Veja aqui, os horários de acesso são muito específicos, muito convenientes. E essa conta bancária, ela franziu a testa. Parece que foi criada especificamente para parecer suspeita. O que você quer dizer? Quero dizer que se eu quisesse incriminar alguém, criaria exatamente essas evidências. Óbvias o suficiente para serem descobertas, mas não óbvias demais para parecerem plantadas. Você acha que Flávia está mentindo? Acho que alguém está mentindo. E acho que você cometeu um erro enorme ao duvidar de uma mulher que claramente se importa com você. No apartamento em Perdizes, Esther chorava pela primeira vez em meses, enquanto sua avó Nair fazia chá e murmurava palavras de conforto. Vovó, eu me apaixonei por ele, confessou entre soluços. E ele acha que sou uma criminosa.
Filha, disse a avó com sua sabedoria de décadas, se ele não consegue ver quem você é, talvez não seja o homem certo para você. Mas eu não quero que ele seja o homem errado, chorou Esther. Eu quero que ele seja o homem certo que está cometendo um erro estúpido. Nair sorriu tristemente. Às vezes, as pessoas que valem a pena cometem os piores erros. A questão é, elas aprendem? Como vou saber se ele aprendeu, se nem posso mais trabalhar na mesma empresa que ele? Filha, você não vai desistir do seu emprego por causa de homem nenhum. Principalmente, não vai desistir quando tem uma fraude real para resolver. Esther levantou a cabeça, enxugando as lágrimas. O que você quer dizer? Quero dizer que se ele não acredita em você, você vai ter que provar sua inocência sozinha. E se conseguir fazer isso, ele vai saber exatamente que tipo de mulher perdeu. Na manhã de sexta-feira, Esther chegou ao escritório com um plano. Se Gervásio não confiava nela, ela trabalharia sozinha. E se suas permissões foram revogadas, ela usaria métodos mais criativos. Otávio Rangel, que sempre teve um fraco por dramalhões corporativos, tornou-se seu aliado involuntário. Querida, toda empresa precisa de uma heroína improvável, disse ele, entregando-lhe cartões de acesso temporários. E você tem cara de quem vai derrubar alguns impérios por aí. Otávio, posso te perguntar uma coisa? Claro, anjo. Você confia na Flávia? Otávio fez uma cara como se tivesse cheirado algo podre. Aquela víbora. Querida, eu não confiaria nela para escolher meu café da manhã. Por quê? Só intuição. E você conhece alguém que possa me ajudar com investigação digital sem perguntas? Conheço um ex-namorado que trabalha com cibersegurança. Ele me deve alguns favores, do tipo que não posso mencionar em ambiente profissional. Perfeito. Preciso que ele analise alguns sistemas, sem deixar rastros. Esther, você está brincando com fogo. Não, Otávio. Estou tentando apagar um incêndio antes que ele destrua tudo o que importa. O que Esther descobriu na madrugada de sábado, trabalhando com Carlos, o ex-namorado, cibersegurança expert de Otávio, foi pior do que qualquer um imaginara. A fraude não era apenas sobre roubo de criptomoedas, era sobre destruição deliberada e sistemática. Olha isso, disse Carlos, apontando para códigos complexos na tela. Alguém instalou um vírus muito sofisticado no sistema. Não é só para roubar dinheiro, é para criar instabilidade, fazer com que a empresa perca credibilidade no mercado. E depois alguém compra as ações por uma fração do valor real. É um golpe clássico de mercado, mas executado de forma genial. Esther estudou os dados, sua mente trabalhando rapidamente. Carlos, consegue rastrear quem instalou isso? Já fiz, e você não vai gostar da resposta. Ele mostrou logs de acesso. Flávia Mourão e Henrique Saboia, trabalhando em conjunto há pelo menos 8 meses. 8 meses. Esther, eles não estão apenas roubando, estão preparando um coup corporativo. Olha aqui. Carlos puxou outros documentos. Já compraram participações em empresas concorrentes, já têm acordos com investidores para assumir a GMM quando ela entrar em crise. Muito inteligente, pensou Esther, imprimindo documentos em uma impressora nos fundos do prédio. Muito cruel e prestes a acabar. Mas primeiro, ela precisava lidar com um assunto pessoal. Na manhã de domingo, às 7 horas, ela estava na portaria do prédio de Gervásio com uma caixa de evidências e uma determinação inabalável. Senhorita, o Sr. Mendes não autorizou visitas, disse o porteiro. Diga para ele que Esther Viana está aqui com evidências que podem salvar a empresa dele. E diga que se ele não me receber, eu vou direto para a imprensa econômica. 5 minutos depois, ela estava no elevador. Gervásio atendeu de roupão, com cara de quem havia passado a noite em claro, pensando nos próprios erros. Esther, como você conseguiu seu endereço? Otávio. Convenci o porteiro? Ameaça jornalística. Posso entrar ou prefere que eu grite suas verdades aqui no corredor?
Ele abriu espaço e ela entrou como uma tempestade elegante. Antes de você falar qualquer coisa, disse ela, despejando os documentos sobre a mesa de centro. Quero que você veja isso. E depois, quero uma explicação sobre por que escolheu acreditar em documentos falsificados, ao invés de acreditar na pessoa que arriscou a própria carreira para salvar sua empresa. Durante 1 hora, ela detalhou cada descoberta. Os e-mails entre Flávia e Henrique planejando a destruição da empresa. As contas em paraísos fiscais já sendo preparadas para receber os ativos roubados. O vírus instalado para causar instabilidade. O plano para forçar Gervásio a vender sua participação por uma ninharia e depois revender para investidores estrangeiros. Os documentos que Flávia te mostrou foram todos falsificados, disse ela, mostrando a análise de Carlos. Veja as datas. Foram criados na quarta-feira à noite, logo depois que ela nos viu juntos na sala de arquivos. Esther, eu ainda não acabei, interrompeu ela, a voz trêmula de raiva contida. Você quer saber por que Flávia me desacreditou? Porque ela percebeu que eu estava chegando perto demais da verdade. E você, ao invés de confiar na pessoa que estava arriscando a própria carreira para salvar sua empresa, preferiu ouvir a pessoa que estava tentando destruí-la. Como posso me compensar? Esther riu amargamente. Você não pode, mas pode fazer a coisa certa agora. Ela se levantou para sair, mas ele a segurou pela mão. Esther, por favor. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Você mostrou quem realmente é quando as coisas ficaram difíceis. E eu mostrei quem sou, salvando sua empresa mesmo depois de você me humilhar. Você está certa. Eu fui um idiota, um covarde, um homem que não merece nem o amor que senti por você, nem o respeito que ainda tenho pela empresa que você criou. As palavras amor que senti o atingiram como uma punhalada. Sentiu? No passado? Esther parou na porta sem se virar. No passado, Gervásio. Definitivamente no passado. Esther, espera. Ele foi até ela, virando-a para encará-lo. Eu sei que cometi um erro terrível, mas não posso deixar você sair da minha vida assim. Por que não? Porque ele hesitou. Depois decidiu pela honestidade total. Porque me apaixonei por você, perdidamente, e porque você é a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. E porque se eu deixar você ir embora, vou passar o resto da vida me arrependendo. Pena que você não pensou nisso antes de me tratar como uma criminosa. Você tem razão. Mas me dê uma chance de consertar isso. Uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Esther o estudou por um longo momento, lutando contra o próprio coração. Gervásio, eu não posso simplesmente esquecer que você duvidou de mim. Não posso fingir que não me machucou. Eu não estou pedindo para você esquecer. Estou pedindo para você me dar a chance de reconquistar sua confiança. Ah, como? Deixe-me começar fazendo a coisa certa. Vamos confrontar Flávia e Henrique juntos, como equipe, como parceiros profissionais, para começar. E depois esperamos que você possa me perdoar o suficiente para me dar uma chance de conquistar seu coração de volta. Esther suspirou, a raiva dando lugar ao cansaço emocional. Está bem, vamos terminar isso, mas depois vamos precisar conversar, muito seriamente. Na segunda-feira, a GMM Invest explodiu. Com as evidências que Esther havia coletado, a prisão de Flávia foi rápida e humilhante. Henrique tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto com passaportes falsos e uma mala cheia de dinheiro. A imprensa especializada chamou de o caso mais impressionante de investigação interna já registrado no mercado brasileiro. Como a senhorita descobriu a fraude? Perguntou um repórter durante a coletiva de imprensa. Os números não mentem, respondeu Esther calmamente. Você só precisa saber como lê-los. E qual foi o papel do CEO na investigação? Esther
Olhou para Gervásio, que estava ao lado dela na mesa da coletiva. O Sr. Mendes me deu total liberdade para investigar, mesmo quando isso significava questionar pessoas em posições de poder. Sem esse apoio, jamais teríamos chegado à verdade. Era uma meia-verdade generosa, e ambos sabiam disso. Após a coletiva, Gervásio a encontrou em seu novo escritório. Ela havia sido promovida a diretora de compliance, assumindo ironicamente o posto de Flávia. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por me proteger na coletiva. Por não contar a verdade sobre como eu duvidei de você. Eu protegi a empresa, não você, disse ela, organizando papéis na mesa nova. A última coisa que a GMM precisa agora é de um escândalo sobre o CEO que quase foi enganado pela própria diretora de compliance. Mesmo assim, obrigado. Eles ficaram em silêncio por um momento. Esther, sobre nossa conversa... Não aqui, Gervásio. Não no escritório. Então onde? Não sei. Talvez em lugar nenhum. Talvez algumas coisas não tenham conserto. Eu não acredito nisso. Então você vai ter que me provar o contrário. Na quinta-feira, uma tempestade atingiu São Paulo. Esther estava no rooftop da empresa, tentando resolver um problema com as antenas de internet. Uma das muitas crises pequenas que pareciam nunca acabar. Quando começou a chover. Gervásio apareceu com guarda-chuva, mas ela recusou a ajuda. Prefiro me molhar. Esther, pelo amor de Deus, você vai pegar pneumonia. Melhor que pegar sentimentos por pessoas que não merecem. Eu mereço uma segunda chance. Baseado em quê? Baseado no fato de que reconheço meu erro. Baseado no fato de que aprendi com ele. Baseado no fato de que... De que o quê? De que te amo. Completamente. Desesperadamente. E de que pretendo passar o resto da vida provando isso para você. Eles ficaram ali, ela encharcada e teimosa, ele segurando um guarda-chuva inútil, até que começaram a rir da situação absurda. Somos dois adultos se comportando como adolescentes, disse ele. Fale por você. Eu sou uma profissional competente que odeia você de forma muito madura. Você não me odeia. Odeio sim. Esther, não diga meu nome desse jeito. De que jeito? Como se significasse alguma coisa para você. Gervásio largou o guarda-chuva e segurou o rosto dela entre as mãos. Significa tudo para mim. Você significa tudo. E ali, no meio da chuva, no topo de um prédio em São Paulo, ele a beijou como se a vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Quando se separaram, ofegantes, Esther murmurou. Isso não resolve tudo. Eu sei. Mas é um começo? É um começo. Epílogo. 1 ano e meio depois, Esther ajustou o blazer creme, bem mais caro que qualquer um que já possuíra, e sorriu para sua imagem no espelho. Diretora de compliance da GMM Invest, participação societária na empresa e um anel de noivado no dedo que ainda a fazia suspirar de vez em quando. Do escritório adjacente ao seu, ouvia Gervásio falando ao telefone em uma mistura de português e inglês, negociando com investidores japoneses. Ele havia mudado muito nos últimos meses. Menos controlador, mais colaborativo, mais disposto a ouvir opiniões diferentes da sua. Pronta? Perguntou ele, aparecendo na porta que conectava seus escritórios. Pronta para a reunião com os investidores japoneses ou pronta para nossa vida? As duas coisas. Ela se virou, arrumando a gravata dele com gestos automáticos de intimidade. Você sabe que não precisa mais usar gravata todos os dias, né? A empresa não vai acabar se você aparecer de polo. Velhos hábitos. Hábitos de controle obsessivo, você quer dizer. Gervásio riu. Nos últimos meses, aprendera a rir de si mesmo. Um dos muitos presentes que Esther lhe dera. Falando em família, disse ele ajeitando os documentos para a reunião. Sua avó ainda está convencida de que só me pediu em casamento porque ela ensinou a receita do bolo de fubá, que eu amo. Completamente convencida.
E o tio Mauro ainda acha que você vai me trocar por uma socialite assim que cansar de brincar de pobre. Seu tio Mauro é um homem sábio. Posso aprender muito com ele sobre proteção familiar. Você está falando sério? Completamente. Alguém que se preocupa tanto em proteger você merece meu respeito. Era esse tipo de mudança que fazia Esther se apaixonar por ele um pouco mais a cada dia. Como está minha sobrinha favorita? Perguntou ele, referindo-se a Lais, prima de Esther, que havia conseguido um estágio na empresa. Apavorada. Acho que ela ainda não acredita que trabalha na mesma empresa que o CEO famoso da família. E o Vitor? Como vai a faculdade? Bem, decidiu estudar administração. Acho que quer seguir nossos passos. Nossos passos? Gervásio Mendes, se você não percebeu que virou um modelo para minha família? Ele a interrompeu com um beijo rápido. Otávio disse que tem uma surpresa para nós hoje, comentou ela, aplicando batom. Tenho medo das surpresas do Otávio. Ele só quer que a gente conheça o novo namorado. Aparentemente, é um desembargador federal que adora fofoca corporativa tanto quanto ele. Perfeito. Como se nossa vida já não fosse dramática o suficiente. A campainha do interfone interrompeu a conversa. Senhor Mendes, veio a voz da recepcionista. Seu pai está aqui. Gervásio franziu a testa. Augusto Mendes raramente visitava o escritório e nunca sem avisar. Pode mandar subir. Seu pai? Perguntou Esther. Pensei que vocês não se falavam muito. Não falamos, por isso estou surpreso. Augusto Mendes entrou no escritório 5 minutos depois, imponente como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, algo mais humano. Gervásio, Esther. Ele cumprimentou ambos formalmente. Desculpem a visita sem aviso. Aconteceu alguma coisa, pai? E queria conversar com vocês sobre família. Gervásio e Esther trocaram olhares surpresos. Tenho acompanhado as notícias sobre a empresa, continuou Augusto. Sobre como vocês lidaram com a crise, sobre a investigação. Ele olhou diretamente para Esther e queria te agradecer. Me agradecer por salvar a empresa que meu filho construiu e por fazê-lo mais humano. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Gervásio sempre foi brilhante, continuou Augusto, mas havia uma frieza nele que me preocupava. Uma necessidade de controlar tudo que reconheço em mim mesmo. Pai, deixe-me terminar. Augusto se virou para Esther novamente. Você mudou isso, você o ensinou a confiar, a colaborar, a ser feliz. Esther sentiu os olhos marejarem. E queria que soubessem que tem minha bênção. Oficialmente. E que gostaria de conhecer sua família, Esther. Sua avó, seus tios, seus primos, se vocês permitirem. Claro, disse Esther emocionada. Eles vão adorar conhecê-lo. E pai? Disse Gervásio, a voz ligeiramente trêmula. Obrigado. Depois que Augusto saiu, Esther parou de se arrumar e se virou para encarar Gervásio. Você se arrepende de toda a confusão que foi conhecer a estagiária problemática? Gervásio a puxou para perto, beijando sua testa. Minha única pergunta é, por que demorou tanto para você tirar meu controle? Paciências, amor. Ainda tenho muitos planos para desestabilizar sua vida organizada demais. Que bom, murmurou ele contra seus lábios. Estava começando a achar que você estava perdendo o jeito. Nunca. E agora vamos chegar atrasados para a reunião. Que seja, alguns atrasos valem a pena. Lá fora, São Paulo fervilhava com sua energia infinita. A GMM Invest prosperava sob a nova administração mais colaborativa de Gervásio, influenciada pelos conselhos democráticos de Esther. E em um apartamento em Perdizes, Nair preparava almoço para os noivos, murmurando para Sushi, que havia se tornado inexplicavelmente carinhoso desde que Gervásio começou a aparecer com petiscos caros. Sobre como as melhores histórias de amor sempre começam com alguém descobrindo algo que não deveria.
No final da tarde, após uma reunião bem-sucedida que garantiu investimento para a expansão internacional, Esther e Gervásio caminhavam de mãos dadas pelo Ibirapuera. "Sabe o que me faz mais feliz?", disse ela, observando um casal de idosos alimentando patos no lago. "O quê?" "Não é nem o fato de termos dado certo. É o fato de termos escolhido dar certo. Mesmo depois de todos os erros, todos os mal-entendidos, escolhemos lutar pelo que tínhamos. E você não se arrepende de ter escolhido o cara que duvidou de você?" "Me arrependo de você ter duvidado. Não me arrependo de ter te dado uma segunda chance." "Qual a diferença?" "A diferença é que pessoas íntegras merecem segundas chances quando reconhecem seus erros. E você, Gervásio Mendes, por mais idiota que tenha sido, sempre foi íntegro." Ele parou de caminhar e a virou para ele. "Te amo, incondicionalmente, definitivamente e para sempre. Eu também te amo, mas se você voltar a duvidar de mim por causa de fofoca alheia, eu te mato. Combinado. E se você voltar a investigar fraude sozinha, sem me contar, eu te prendo no escritório." Combinado. Eles selaram o acordo com um beijo, ali no meio do parque, cercados pela vida pulsante de São Paulo. Duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é sobre nunca errar. É sobre sempre escolher tentar de novo. Algumas pessoas nascem para controlar. Outras nascem para desestabilizar o controle. E os sortudos encontram alguém que os ensina que o melhor da vida acontece quando você aprende a viver sem controle nenhum, apenas com muito amor, muita confiança e a certeza de que juntos podem enfrentar qualquer tempestade. 6 meses depois, na festa de casamento realizada no jardim da casa da vovó Nair, em Perdizes, Otávio faria o discurso mais emocionante de sua carreira. Esther e Gervásio nos ensinaram que as melhores histórias de amor não são sobre duas pessoas perfeitas que se encontram. São sobre duas pessoas imperfeitas que escolhem crescer juntas, que escolhem confiar mesmo quando é difícil, que escolhem lutar pelo amor mesmo quando tudo parece perdido. E enquanto os noivos dançavam sua primeira dança ao som de uma música que Esther havia escolhido, porque Gervásio finalmente aprendeu que ceder o controle às vezes era a decisão mais inteligente que podia tomar, todos ali presentes sabiam que estavam testemunhando não apenas um casamento, mas a celebração de uma história que provava que o amor verdadeiro ainda existe. O amor que transforma. O amor que cura, o amor que ensina que ser vulnerável não é fraqueza, é a maior coragem que alguém pode ter. E aí, gostou dessa história de amor emocionante? Se você chegou até aqui, é porque realmente se envolveu com Esther e Gervásio. Se você gostou, não esquece de dar aquele like maroto e apertar o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. Inscreva-se no canal também, porque assim você estará ajudando outras pessoas que, assim como você, adoram uma boa história de romance para emocionar o coração. Quando você curte, compartilha e se inscreve, você ajuda essas histórias a chegarem em mais pessoas que precisam de um pouquinho de romance e emoção na vida. E quem sabe você não encontra sua própria história de amor por aí, se é que ainda não encontrou. Conta aqui nos comentários, qual foi sua parte favorita da história? Você torcia para Esther e Gervásio ficarem juntos desde o começo? Nos vemos na próxima história.